Nasal? Nasal? Oi, Nasal. É configuração de áudio do seu PC. Me ouve, Guzmão? Estou te ouvindo. E você? Agora comecei a te ouvir bem baixo. Agora estou te ouvindo, vá. Tá ouvindo bem? Agora sim. Boa noite. Okay. Desculpe aí o transtorno, essas coisas acontecem. Professor, o senhor consegue baixar centralizar mais a sua... Aí, excelente agora, excelente. Bom, só um minuto só que eu vou compartilhar aqui no site. Já a gente começa, em questão de um minuto. Bom, boa noite a todos os leitores, aos nossos visitantes do blog do Guzmão, né? Estamos começando aqui essa live para comentar o resultado das eleições. Eu tenho aqui a presença ilustre de duas personalidades que acompanham o processo eleitoral da região, os processos eleitorais da região há muito tempo. Tenho a honra de receber pela primeira vez aqui no blog o professor Agenor Gasparetto, que é uma figura, é uma personalidade que tem conhecimento, que pesquisa e tem enorme credibilidade na cobertura das eleições, na formulação das pesquisas de opinião pública, né? É um nome com muita credibilidade, né? Professor Gasparetto, muito obrigado por sua presença, e também o vice-prefeito de Ilhéus, José Nasal,
como eu expliquei no texto lá do blog, é uma pessoa que tem um conhecimento da geografia, da região, um conhecimento da nossa organização política e também é um memorialista que acompanha há muito tempo as eleições da região. É um prazer recebê-los aqui. Eu vou começar fazendo uma pergunta para o professor Gasparetto. Professor, é possível afirmar que a pandemia do novo coronavírus, né, da Covid-19, afetou consideravelmente o processo eleitoral? De que forma a pandemia alterou, ou vamos dizer assim, tirou o foco do eleitorado das eleições municipais? Seu microfone está mudo, professor. Boa noite. Efetivamente, a pandemia é um divisor de águas, antes e depois. Tanto do ponto de vista, digamos, do desempenho dos candidatos, especialmente dos prefeitos, e também da própria dinâmica da campanha eleitoral. Ou seja, esta eleição é atípica, sob todos os sentidos. A mobilização, a campanha, a dinâmica é diferente. Ela não tem comparativo. Agora, o mais, digamos, o mais importante nisso tudo não é nem essa anormalidade do processo em si, é que a pandemia, ela gerou, ela possibilitou que os candidatos prefeitos, em sua grande maioria, ou fizeram sucessor ou se reelegeram. Então, a regra com a pandemia era o prefeito se reeleger ou fazer sucessor. São poucos os casos em que isso não acontece, né? E a gente pode ver algumas situações, por exemplo, Ilhéus. Se alguém me perguntasse em Ilhéus e Itabuna, antes da pandemia, se os prefeitos se reelegeriam, eu diria não. Provavelmente não. Por quê? Prefeitos com avaliação tendendo negativo, fortemente negativo, e no patamar de avaliação negativa, prefeito dificilmente se reelege e dificilmente faz sucessor. Veio a pandemia e o que acontece? Eu comecei a perceber na primeira pesquisa em Ilhéus que Marão poderia ter chance. De Itabuna não consegui ver essa possibilidade, nem porque Fernando ainda não se definira como candidato, o que veio fazer bem depois, né? Mas em Ilhéus, a primeira pesquisa feita pós-pandemia, ou na pandemia, Marão passava a ideia de que poderia estar revertendo a situação. E as pesquisas seguintes foram confirmando essa tendência. É claro que, nesse processo, nós podemos destacar dois elementos em Ilhéus. Primeiro, a multiplicação de candidatos, e candidatos bastante competitivos em Ilhéus, especialmente Kaká e Valderico Júnior. Esses dois candidatos divididos, mais outros, mas esses são os principais, deram tranquilidade a que o prefeito, com pouco mais de 1/3 das intenções de voto, pudesse se reeleger, né? Já em Itabuna, não. Itabuna foi um pouco diferente. E o segundo elemento em Ilhéus, que também foi importante, foi a inauguração da ponte do Pontal, que é um marco na cidade, um novo cartão postal, e o prefeito canalizou esse investimento, e isso deve ter reforçado a imagem dele, o caráter positivo de sua gestão. Então, a pandemia mais as obras do Estado, na minha opinião, foram os que possibilitaram a que Marão, mesmo pré-pandemia, estar com a avaliação tendendo ao negativo, ele pudesse se qualificar e vencer. Havia uma expectativa de que, no início da pandemia, de que o número de pessoas que faleceram, no início, vamos contextualizar, no início havia uma expectativa de que mais pessoas iriam falecer, né? Não estou minimizando a gravidade do que ocorreu,
Nós temos hoje, Ilhéus, 255 pessoas que faleceram, né? Esse é o número. 257, obrigado, Nasal. Pode falar, Nasal, você pode falar. 256. Mas havia uma expectativa de que fosse maior esse número. Graças a Deus não foi. Essa expectativa que, graças a Deus, não aconteceu, não foi corroborada com o passar dos dias, isso também tem efeito no resultado da eleição? A sociedade sofreu menos. Eu sei que as famílias que perderam entes queridos sofreram bastante, estão sofrendo até hoje, mas a sociedade sofreu menos. Isso teve impacto na sua visão? Veja bem, o fato é que com mortes ou sem mortes, ronda o espectro do medo e da ameaça. Ou seja, a sua situação ao circular, ao ir para a rua, não é uma situação normal. Então, é atípico. Ou seja, você vive, convive, anda ou se recolhe sempre com uma ameaça no horizonte, que você não sabe onde está, mas você tem medo. Então, nós vivemos tempos de medo, tempos de isolamento, tempo de medo do contato, da interação. Então, numa situação assim, não dá para falar que não tem efeito. É claro que tem efeito. Agora, o efeito que eu observo, a nível, digamos, da política, é que esse contexto de pandemia, talvez pelos prefeitos terem recursos federais à disposição, cuidarem, enfim, da vigilância, do atendimento, fizeram com que eles passassem a ter imagem positiva, ou melhoraram a sua imagem. E essa sua imagem é que alavancou muitos deles, né? Eu tenho como parâmetro para avaliar uma situação de um município, da perspectiva eleitoral, um conceito que chamamos há muito tempo de razão avaliativa. Então, quando é que um prefeito ele está confortável numa sucessão, fazendo sucessor ou se reelegendo? É quando a razão avaliativa se aproxima de 2. Ou seja, ótimo e bom tem que ser pelo menos 2 vezes mais do que ruim e péssimo. O prefeito que atinge esse patamar, é muito difícil perder uma eleição ou não fazer sucessor. Um outro elemento, ele não pode ter mais do que 25% de ruim e péssimo, né? Então, ter menos de 25% de ruim e péssimo e uma razão avaliativa de 2-1 dá ao prefeito uma tranquilidade para enfrentar uma sucessão, uma reeleição. Quase sempre ganha. É claro que em política não existe sempre. A política não é uma ciência exata. A política trabalha com emoção, com sentimento. Então, ela é muito sensível e muito dinâmica. Então, mas a tendência é, a partir dessa razão avaliativa, você tem facilidade. Você está numa onda de favorabilidade. Se tem menos do que isso, complica. Então, em Ilhéus, nessa eleição, a avaliação do prefeito na pandemia não tinha essa razão avaliativa positiva de 2-1. Era regular, era média. Mas o que acontece aí? Se nesta eleição em Ilhéus tivesse apenas um candidato de oposição, Marrom perderia. Se esta eleição ela tivesse se convertido num plebiscito a favor ou contra o prefeito não era reeleito. Então, a sorte do prefeito é que tivemos outros candidatos que foram competitivos. Eu citei Valderico Júnior e Cacá Colchões, o Cacá, né? Então, esses 2 candidatos, pontuando bem, permitiram que Marrom, com uma avaliação média, conseguisse se reeleger. Mas, se esta eleição ela fosse plebiscitária, prefeito contra um opositor, provavelmente a história era outra. Provavelmente. Porque a razão avaliativa dele não daria essa sustentação. Tanto é que ele vai se eleger com qual percentual de votos?
Não é metade mais um, é bem menos, né? Então, em cada situação, tem que se analisar, digamos assim, a razão avaliativa e depois os contextos, os componentes de contexto que podem atenuar, facilitar. Um caso interessante, ó. Cabralha. Cabralha, o prefeito Agnello, nesta eleição, ele tinha avaliação regular. Regular, média. Pouco mais de 1/3 das intenções de voto. Se a eleição fosse polarizada, plebiscitária, Agnello não seria reeleito. No entanto, além de Agnello, tinha o Loredano, tinha o Baiano, e como eles dividiram os votos à semelhança de Ilhéus, Agnello se reelegeu. Eunápolis, prefeito Robério, também avaliação média. Mas lá polarizou Cordélia versus Robério. E como os outros não conseguiram pontuar, Cordélia, na plebiscitização da eleição, ela leva. Né? Ela conseguiu vencer. Né? E Robério perdeu a chance de se reeleger. Por quê? Porque a eleição caminhou por uma polarização a favor ou contra o prefeito. E prefeitos com avaliação, a razão avaliativa tendendo a regular, não se sustentam, não conseguem emplacar. Né? Então, a pandemia, ela deu um tom a esta eleição, pelo menos na Bahia, onde nós fizemos pesquisa, de que a probabilidade maior era fazer sucessor ou se reeleger. Fora disso, são as exceções. As exceções que não confirmam essa regra. Mas a regra era garantir quem está no poder. E vocês vão ver, se fizer um levantamento, que a maior parte dos prefeitos da Bahia ou se reelegeram ou fizeram sucessor. São poucos os que, de fato, não conseguiram. Claro que tem, mas a maioria, a regra foi reeleger ou fazer sucessor. Em muitos casos, que antes da pandemia, eu diria, não tem condições, tipo Brumado. Brumado, o prefeito Eduardo Vasconcelos, avaliação também média, eu diria, não tem chance. No entanto, à medida em que o tempo passa, ele vai melhorando, 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 e se torna competitivo e vence. Exatamente, na minha opinião, professor, essa melhora, pandemia. Sim. Essa melhora que o senhor verificou em vários municípios, Sim. Essa memória que os gestores conseguiram com o passar da pandemia, com a evolução da pandemia, o senhor conseguiu captar se isso diz respeito à qualidade do serviço oferecido no enfrentamento à doença? Não, Isso será que veja bem, a população se considerou satisfeita? Veja bem, a pandemia, ela assumiu o primeiro plano das preocupações. Então, outros problemas acabaram sendo secundados. Então, o primeiro problema é a sobrevivência, é a vida, é se manter vivo. Então, o prefeito, drenando recursos para resolver essas questões, mesmo que tivesse negligenciado boa parte das outras coisas, mas cuidando bem disso, ele consegue capitalizar um sentimento positivo, na minha opinião. É claro que essa é uma hipótese, eu acho que esta eleição, ou essa relação eleição-pandemia, mereceria um estudo detalhado, aprofundado, com dados, com pesquisa, para realmente entender como é que se deu essa tendência ao conservadorismo na política. Coisa, conservadorismo de manter quem está, não importa se é de esquerda ou não, quem está se mantém. Né? Seja ele do espectro mais à direita ou mais à esquerda, mas a regra foi manter quem está aí. Né? Na minha opinião, se deve ao clima que a pandemia gerou na população, e o prefeito drenando recursos e criando comitês de vigilância, colocando em primeiro plano na vida do município essa questão e cuidando bem dela, acabou, na verdade, melhorando a sua imagem junto à população. E isso
facilitou ele ou se reeleger ou fazer sucessor. Né? Bom, é apenas uma hipótese, acho que mereceria um estudo isso. Nasal, a política municipal de enfrentamento à pandemia, na minha opinião, ela fraquejou em muitos momentos, né? A minha opinião, isso é uma questão muito pessoal, ela concorda ainda hoje com o endurecimento, com o lockdown, entendeu? Com o fechamento dos serviços não essenciais. Mas, a minha opinião, pelo que eu apurei, não é a da maioria. A maioria, o segmento comercial, a população, precisava ir para a rua trabalhar, né? Abrir um comércio, lazer, que as pessoas estão encarando, promovendo muitas festas, então parece que há uma normalidade. Né? Você acha que houve uma concordância entre a política pública municipal de enfrentamento e a expectativa da população? Porque a população não queria o endurecimento, a população não concordou com o lockdown, não concordou. Inclusive, nós tivemos acesso à pesquisa, por exemplo, de que um segmento de uma parcela muito considerável da sociedade ilhéense, que eu estou me referindo, por exemplo, não aceitava o fechamento das igrejas. Você acha que, por mais que as medidas do governo não tenham sido ideais do ponto de vista sanitário, elas atenderam a expectativa da população que não queria o endurecimento? Olha, eu queria iniciar agradecendo esse convite e saudar meu querido amigo de tantos anos, Gasparito, uma pessoa que eu tenho absoluta confiança e credibilidade no que ele sempre mostra, o que ele fala, das suas ponderações, das suas análises. Isso eu queria registrar antes de responder a sua pergunta. Eu entendo que a gente aqui em Ilhéus teve, de certa forma, uma preocupação e efetiva lockdown, vamos dizer assim, não absoluto, né? Mas a gente teve um travamento fechando o comércio, fechando a indústria, fechando parando a construção civil, os próprios serviços municipais não essenciais tiveram o seu fechamento ou uma redução, e demorou um pouco até as pessoas passarem o medo inicial, como o Gasparito falou, o sentimento de sobreviver a qualquer custo. Isso é forte, porque é inato, é uma coisa que vem de cada um sem ninguém controlar. Você tem a necessidade de sobrevida e sobreviver por uma razão única de que somos um ser que participa da vida. Então, a gente teve esse... Eu só quero te lembrar que Ilhéus demorou muito para fechar o comércio. Ilhéus demorou, né? E rapidamente reabriu, né? Não foi tão rápido assim. Não foi tão rápido assim. Abriu quando teve já um abrandamento, um relaxamento, apesar de que a pressão foi grande. Você citou a questão das igrejas. Depois que abriu as igrejas, quando começou a abrir as igrejas, se você olhar o decreto, vai dizer que mais de 60 anos não poderia participar. E se você tivesse ido, ou se foi, em algum culto, missa, ou qualquer tipo de manifestação religiosa, qualquer que seja o credo, você ia ver muito mais pessoas com mais de 60 anos do que com menos, sobretudo jovens, que é uma coisa que já não é tão grande a participação na igreja, nas igrejas, né, com as exceções que existem. A pressão foi muito forte, né, é natural. A gente teve um fechamento violento na questão de restaurantes, de bares, de hotéis, segmentos que sofreram e ainda não se recuperaram e vão se recuperar, porque, irresponsavelmente, as pessoas começaram a correr para descontar o tempo perdido, né? Voltar no tempo e tentar recuperar o que deixou de ter lazer, de ter participação. Eu fiquei, sei lá, mais de mês, 40 dias sem ver meus netos, sem abraçar meus netos. Isso é muito duro para qualquer pessoa, né? Sem ver os filhos, sem ter o contato que é natural entre familiares. Isso pesa na força que as pessoas têm de ir contra, até a gente já vai contra as coisas por índole, às vezes, né, para contrariar os pactos e as regras, quanto mais quando você tem o componente emocional, pessoal, no meio. Eu acho que houve
a gente houve aqui, com certeza, houveram erros na condução. Eu acho que a questão de você não fazer a testagem como deveria fazer no momento mais crítico da pandemia, depois começou a se ajustar, houve uma preocupação e uma ajuda inestimável do governo do Estado da Bahia, do ponto de vista de montar equipamentos de atendimento, como o centro de Covid, a central de Covid no centro de convenções, ampliando a oferta de número de leitos de UTI, né? Oferecendo testagem, que até já foi meio tarde, a testagem dos alunos, a testagem de pessoal de supermercado, que funcionou o tempo todo, de feira, né? Tudo isso. Agora, as pessoas começaram, infelizmente, a perder o medo do vírus. Eu não perdi. Eu ainda tenho medo, né? Eu cheguei agora, estava de máscara, estava com álcool gel, me protegendo, distanciando, né, o máximo possível das pessoas. Mesmo assim, a gente não está livre de ser afetado, né? Então, esse medo que se perdeu, essa irresponsabilidade que a gente viu agora, inclusive durante a campanha eleitoral, que foi obrigado o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, tomar medidas que eu achei, inclusive, que foram ruins do ponto de vista do andamento das campanhas, né? Porque prejudicou todo mundo, prejudicou. Não estou justificando que os candidatos perderam, que Cacá perdeu, que o Júlio perdeu, o Reinaldo, que foi por isso, né? Não é isso, nem Fernando de Itabuna, nem outros municípios. É que houve uma ruptura do processo que é natural e o cotidiano de uma campanha política que mudou completamente, né? Inclusive, você não sabia até as regras direito, porque você dizia assim, carreata com 60 carros. Quem conta para poder ver se funcionou? Do ponto de vista eu soube que hoje está tendo vários lugares de festa comemorando candidatos vitoriosos. Desrespeita completamente as regras sanitárias e que são ditadas pelas organizações de saúde mundial, o Ministério da Saúde, a própria Secretaria de Saúde Estadual e Municipal, né? Então, com certeza houve falhas, não tenho dúvida que houve falhas. A pressão de você abrir o comércio, foi feito um planejamento que, bem ou mal, ele teve uma discussão, eu participei de algumas discussões do gabinete de crise, eu tenho acompanhado, eu me ofereci para acompanhar e aceitaram, porque, para mim, a política fica pequena quando você trata de uma questão da cidade, uma questão, sobretudo, de saúde pública, que é bem de tudo. Ofereci o pouco que sabia fazer para ajudar na divulgação dos dados, que quanto mais você divulga com veracidade os dados, quanto mais você divulga com capacidade das pessoas entenderem facilmente, visualizarem e se preocuparem, isso acho que ajuda, né? E eu tentei fazer isso da melhor maneira que pude e vou fazer até o último dia que estiver no governo, né? Espero que até lá a gente tenha já minimizado. A gente teve, por exemplo, semana passada a gente teve uma diminuição boa dos casos, muito boa mesmo. Chegamos a ter só 100 casos nos distritos, 100 com S, 100 no sentido de nenhum caso. Já começou a voltar, já temos 6 no distrito, já tivemos 32 casos no sábado, ontem foram só 4, hoje eu não sei ainda, já chegou, mas eu não consegui abrir porque ele estava já na live. Então, acho que ele tem que tomar decisões, e o governo deve tomar decisões na medida que for acontecendo as coisas, porque você não consegue prever o que vai acontecer. Essa segunda onda que se fala, será que virá? O governador já citou a possibilidade de ter um lockdown, né? E se vier essa segunda onda, é absolutamente necessário que a gente seja rápido nessa atitude de se trancar novamente, né? Para conter a disseminação que passou a ser com contágio natural, porque a gente não sabe mais se você for contaminado, dificilmente você vai saber onde você foi alcançado, né? Algumas pessoas no início conseguiram saber como foram alcançados, mas agora você não consegue mais saber. Eu posso encontrar com você ou com o Gasparetto, tocar o dedinho um com o outro, só o dedo mesmo para dizer que saudou, e naquele momento ali contaminar, inadvertidamente coça o olho, passa a mão na boca, e aí já foi, né? Então, acho que as medidas que são necessárias devem ser tomadas, independente de agradar ou não, ainda mais agora que passou até a questão
eleitoral, elas devem ser tomadas com absoluta responsabilidade, na melhor da técnica e ouvindo, sobretudo, aqueles que são especialistas. Porque a gente tem advogados, economistas, engenheiro, arquiteto, médico, enfermeiro, mas um arquiteto um advogado vai dar opinião sobre uma questão de saúde? Não pode, porque não conhece. Ele pode, sim, na medida que ele for elaborar um documento que for regrar o destino das pessoas no dia a dia, né? O que pode, o que não pode fazer, o que pode abrir, o que pode fechar. Agora, quem vai dizer o que precisa é exatamente a equipe técnica, e que eu sei que tem gente competente para fazê-lo, e a gente hoje a gente tem a capacidade nós somos a mutação da vida, a gente sempre se desdobra no tempo de guerra, e essa pandemia foi um tempo de guerra. Os médicos desenvolveram técnicas que não conheciam, desenvolveram protocolos que, com certeza, ajudaram. Eu vi elogios da equipe do Hospital de Ilhéus, no auge da crise, de gente de fora, porque eles fizeram um protocolo que realmente deu certo, salvaram muitas vidas, infelizmente perdemos algumas, mas é da vida. Realmente, né? Realmente foi... o tratamento da doença, ele está em desenvolvimento, ele foi aprimorado com o avanço, né? Agora, ninguém conhece, não é só não conhecer aquele não, né, na Bahia, não conhece no mundo, né? Ninguém conhece no mundo. Sim. Agora, voltando para o que nós fizemos uma digressão, porque a pandemia alterou consideravelmente, né? Então a gente teve que fazer essa digressão, mas voltando para a análise dos resultados. Professor Gasparetto, eu sei que o senhor gosta de analisar o contexto, não um traço específico, né? Não um fenômeno especificamente, mas sim todo o contexto. Eu, como profissional de imprensa, eu cobri, né, assim como muitos outros, o sofrimento do ex-deputado Augusto Castro, que acabou vencendo as eleições em Itabuna. Ele foi a primeira personalidade política da região, né, que sofreu na pele os efeitos da Covid-19. Ficou entre a vida e a morte no hospital Calixto Midler de Filho, em Itabuna. Consequentemente, ele saiu, conseguiu sobreviver, né? Foi comemorada, quando ele deixa o hospital, foi gravado um vídeo que emocionou muita gente. Emocionante a saída dele. Muita gente. E realmente é para ser comemorado, né? Não estou contestando isso. Mas o senhor acredita que o senhor conseguiu captar de que esse sentimento de comoção, né, de solidariedade para com ele, né, isso, de certa forma, influenciou também para que ele obtivesse o resultado que conquistou? Eu diria que sim. Veja bem, até a pandemia, em Itabuna, nós tínhamos 3 nomes principais, pela ordem. Dr. Mangabeira, Azevedo e Augusto. Augusto era o terceiro. Fernando, ele ainda não era candidato, né? Você pensou lançar o sobrinho, enfim, não era. Os 3 nomes que durante o ano passado estavam pontuando eram Dr. Mangabeira, Azevedo, os 3 nos 2 dígitos. E Mangabeira, um pouco mais de 20, Azevedo, próximo a 18, 15, 18, 20, e Augusto, menos de 15, entre 10 e 15 pontos. Bom, aí vem a pandemia, há esse fato do Augusto ser vitimado, depois de um longo tempo ele renasce, é renascido praticamente, e a primeira pesquisa que nós fizemos, na verdade, pós-retomada, porque a pesquisa parou em março, início de março, eu parei todas as pesquisas, não fiz, eu voltei a fazer em agosto, né? Quando... Nós tínhamos uma para fazer em abril, combinado. Eu assustei, quer dizer, não fazemos, acabou. Eu tinha combinado com você em abril uma. Não, o senhor fez isso, por sinal, para não colocar a sua equipe em risco. Não, eu achei que era muito grave. A pesquisa é contato físico. Imagine uma equipe contaminada,
entrevista 480 pessoas numa cidade bem distribuídas, eu vou produzir uma tragédia. Porque eu vou distribuir a doença de forma ampla e geral. Então, eu não posso. Então, no início de março, não, nós não vamos fazer mais pesquisa. E voltamos em agosto, e da minha equipe, todos fizeram testes, comprei o protetor facial, máscara, gel. Ninguém foi para campo sem teste e sem equipamento, porque precisava retomar, porque havia muita pressão, tentei por telefone, não funcionou. Bom, na primeira pesquisa que fizemos em agosto, Augusto pontuava melhor do que... Era um bolo. Augusto, Mangabeira e Azevedo muito próximos, mas Augusto já bem posicionado. Na seguinte, Augusto começa a afastar, começa a ampliar. Eu até comentei com o meu cliente, se na próxima pesquisa esse fato acontecer, vamos ter em Itabuna o que eu observei na lição passada em Ilhéus em relação a Marrom e nasal. A cada pesquisa que faz, aumenta a frente. Sendo esse um processo, o tempo só vai fazer o quê? Comprovar o distanciamento. E foi exatamente o que aconteceu. Então, nós divulgamos uma pesquisa em Itabuna, início de novembro. Mas tínhamos outras 2 antes e fizemos uma depois. Todas elas dando o mesmo placar. Augusto, em torno de 32%, 33%. Em toda a metade disso, Fernando Gomes e Azevedo se alternando. Depois Mangabeira, que perdeu a aderência. E depois Geraldo, mas Geraldo já com 4, 5 pontos. Veio a eleição, confirmou pela ordem e na proporção do primeiro ao quarto. O quinto e o sexto mudaram de posição. O Geraldo passou para sexto e o doutor Isaac passou para quinto. O doutor Isaac, nesse ponto, surpreendeu, na quinta posição. E Charliane era a 7ª. Ou seja, nas 7 posições, uma posição se alternou da quinta para a sexta e mantendo praticamente a proporcionalidade. Por quê? Porque tinha uma série de pesquisas e eu sabia que o quadro era estabilizado. Só havia uma chance de quebrar isso. É polarizar. Ou seja, se ter só 2 candidatos. Aí torna... Mas, nesse caso, nas análises que eu fiz de migração, o mais favorecido seria o Augusto. Por quê? Talvez a doença, o acometimento tenha reduzido a sua rejeição e a sua restrição. Então, era o candidato mais leve, com menos restrições, com mais potencial de crescimento. Então, se houvesse migração, ele ganharia. Na última pesquisa, eu analisei que 72% dos votos de Itabuna estavam consolidados, o resto não. Eu fui ver de quem eram os votos não consolidados, que podiam mudar. Azevedo e Mangabeira eram os que mais poderiam perder. Ou seja, eram os que tinham pessoas que diziam que votavam nele, mas que poderiam mudar. Os de Fernando eram muito convictos, os de Geraldo eram muito convictos, os de Augusto, bastante convictos, mas as 2 candidaturas, na análise da consistência do voto, em que os dados mostravam que o eleitor estava predisposto a migrar, eram Azevedo e Mangabeira. E Mangabeira realmente perdeu muita aderência nessa final. A Mangabeira, antes da pandemia, pós-pandemia, foi quem mais foi impactado. Né? Então, provavelmente, a doença, a condição, o renascimento, todo esse processo colocou o Augusto num primeiro plano e fez com que a rejeição e a restrição dele tenham se diluído muito, na verdade. Né? Isso se manteve até o final. Professor, ainda sobre Itabuna, eu Sim. queria que o senhor analisasse uma das figuras políticas mais conhecidas daí, que tem agregado resultados ruins, né? Por exemplo, Geraldo Simões. Geraldo Simões, em 2004, não foi reeleito, perdeu a eleição para Fernando Gomes. Em 2008, lançou a esposa Jussara, perdeu.
Em 2012, de novo, o Jussara perdeu. Em 2016, tentou voltar ao Palácio, ao Centro Administrativo Firmino Alves, perdeu, e agora perdeu de novo. São 5 derrotas que ele e a esposa dele acumulam. Né? Isso diz respeito a uma rejeição, considerando as últimas eleições, isso diz respeito a uma rejeição que cresce, que está estabelecida sobre o PT, ou são razões locais, ou são preferências locais? Eu diria que podem ser as duas coisas. Né? Então, em Itabuna é muito forte o sentimento antipetista, né? Porque o PT chegou ao poder e ao chegar ao poder também antagonizou muito. Então, sempre muito forte, foi forte esse sentimento antipetista. E Geraldo, no momento em que ele tenta, por 2 vezes, fazer com que a esposa seja a prefeita, eu tenho a impressão que isso deve ter causado um distanciamento, uma perda de empatia da população em relação a ele. Então, acho que a situação de Geraldo provavelmente tenha nisso um peso, ou seja, a população provavelmente não tenha aceitado esse tipo de decisão e não conseguiu ainda esquecer, precisaria um pouco mais de tempo para que essa memória se apague e ele recomece, recomponha e se reprojete com propostas, com ideias, ou seja, possivelmente decisões equivocadas fizeram com que a população perdesse a empatia, porque Geraldo já teve um tempo de muita empatia e de muita carisma, muita liderança em Itabuna. Teve votações expressivas, teve mobilização, e se perdeu isso. Né? Então, para reconquistar isso, só o tempo. É preciso tempo para deixar tudo amainar e ele se reposicionar com nova mensagem, com novo projeto, enfim. E por enquanto não está conseguindo. Não está conseguindo. Eu vou fazer uma afirmação e peço que Nasal e que o professor discordem ou concordem. Vou fazer uma afirmação aqui baseado na minha experiência como jornalista. Ilhéus não tem tradições de viradas nas eleições, de candidatos que começam a eleição atrás e depois conseguem reverter e vencer o pleito. Ilhéus não tem essa tradição, no meu entendimento. Eu acompanho o processo aqui desde 1992, vamos considerar, quando Antônio Olímpio venceu a eleição frente a Jabes Ribeiro, com 10 mil votos de frente, quase. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Então, não tem tradição de virada. Eu lembro de uma eleição muito disputada em Ilhéus em 2000, entre Jabes e Roland, que dizem que Roland, eu não tenho essa informação, vocês podem até me corrigir, Roland iniciou na frente e o então prefeito Jabes Ribeiro conseguiu virar. O único exemplo que eu ouço falar ainda sem muita precisão é esse. Então, Ilhéus não tem essa tradição. Itabuna tem essa tradição. Eu gostaria que vocês discordassem, concordassem e me explicassem por quê, se for possível. Primeiro você, Nath. Eu não tenho como discordar, é fato. Você acompanha desde 82. Eu me recordo de 70. 1970. Da eleição de Darwish e Gilberto Fialho. Darwish Arena, Gilberto Fialho e o MDB. Na sequência, veio a eleição de Ariston Cardoso e depois a eleição de Jabes, de Antônio Olímpio, em 76, quando eu comecei a acompanhar os dados eleitorais, e está aqui, a caixa está aqui do lado. Se você quiser, eu pego para lhe mostrar o primeiro relatório que eu tenho de 1976, há 44 anos. Né? Você está citando a eleição de 2000, quando Jabes disputou com Roland, que foi a eleição mais apertada, mas, na verdade, as pesquisas não eram como as pesquisas de hoje. Eu diria até que podia ter um empate técnico, um empate quase que numérico, e que se desenrolou depois em favor de Jabes, mas foi uma campanha muito dura, né? Me recordo perfeitamente. Jabes tinha sido eleito em 96, com a Bobreira como vice, e aí foi para a reeleição
em 2000, já lançando com Ângela como vice, né? Então, você tem razão. Itabuna é uma história diferente. Itabuna nunca reelegeu, não tenho notícia, é dito por todos os itabunenses que trabalham na política, nunca reelegeu um prefeito. E aqui em Ilhéus já aconteceu isso, né? Já se reelegeu, Mário se reelegeu agora. Então, completamente... São situações diferentes. Eu acompanho o Gasparetto fazendo pesquisa há muitos anos, e ele vai confirmar o que eu vou dizer aqui agora, o que ele sempre disse, que quem sai na frente em Ilhéus, salvo um fato extraordinário, salvo um fato novo, político, que crie uma modificação na vontade popular, quem sai na frente em março e abril consegue ir se mantendo e termina sendo vitorioso, né? Nunca aconteceu um fato extraordinário que trouxesse uma mudança brusca na vontade popular. De todos os anos que eu tenho pacotes de pesquisa que eu já fiz com o Gasparetto, guardado. É bom para a gente analisar. Eu comecei hoje a estudar os dados da eleição de ontem. Eu fui dormir 1h da manhã, nós estávamos naquela live, 1h da manhã a gente acabou. 4 da manhã eu acordei. Acordei sem sono nenhum. Falei, sem sono, peguei o computador, o notebook e comecei a estudar os dados, os primeiros informações que eu tenho. A partir de amanhã eu já estou me organizando para pegar os dados completos. Eu pego o dado por sessão eleitoral, com toda a votação nominal, votação em branco, votação nula, votação de legenda, para poder fazer um estudo. E como eu tenho as pesquisas que o Gasparetto fez, eu sempre comparo. É impossível o número bater exato, o número, mas na média da margem de erro, ela vai falar fatalmente que o que Gasparetto mostrou, a realidade estava posta. A pesquisa que recentemente eu peguei de Gasparetto, né, com o pessoal que a gente fez lá, quando eu mostrei algumas pessoas, teve um dono de um instituto, de outro instituto, que eu quero ver, que eu não acredito, ele mostra aqui. Ele, não. Falei, então, vamos ver a prova dos 9 no dia 15. A prova está aí, eu sei de cabeça mais ou menos os números, eu sei que vai bater exato, né? Não foi divulgada por ser inibida a divulgação sem ter sido registrada, e a intenção não foi registrar, foi de consumo interno, para ter conhecimento. E eu disse até a Gasparetto, a gente conversou esses dias, eu falei que vou mostrar a ele o trabalho que eu faço para estudar a eleição. E esse ano eu estou inovando, viu, Guzmão? Porque eu normalmente começava a fazer a partir da informação que recebia do TRE, do TSE, e demorava muito fazer. Só que esse ano eu comecei a fazer a base com mais antecedência. Há mais de 20 dias eu estou trabalhando. Então, eu comecei a fazer a base para finalizar o meu relatório. Só vai entrar agora os dados, mas a base principal já está pronta. E minha filha me ensinou a usar o Excel com algumas fórmulas que eu desconhecia. A idade vai fazendo com que a gente perca essa informação, e os mais novos a gente tem que aprender sempre, né? E minha filha me ensinou umas fórmulas que me deram uma agilidade no trato do dado, que é impressionante a capacidade que eu vou ter, que eu estou tendo de tratar e com rapidez. O que eu fazia em uma semana, acho que em menos de 1 hora eu faço hoje. Então, eu quero, se Deus quiser, ainda até o final de semana eu estar com isso pronto. E eu sempre divulgo, eu publico, porque eu acho que tornar público um dado que já é público, né? O trabalho é meu, eu tenho o livre-arbítrio de oferecer a quem quiser, não me importa, né? Para mim, o importante é ficar o registro, né? Eu tenho aqui guardado, vou pegar na próxima fala, eu mostro aqui um dos relatórios. É uma caixa muito grande, não dá para mostrar tudo, né? Mas é importantíssima essa memória, essa história, porque a gente tem que olhar o passado, principalmente os enganos e erros que se cometeu, para que se projete o futuro, né? E a gente vê essa dança do poder, a sazonalidade que não a sazonalidade de verão, a sazonalidade de década, de 2 décadas, 3 décadas, que vai mudando a liderança política, né? Por exemplo, meu particular amigo Jair Ribeiro, que estive afastado com ele politicamente, voltamos a nos unir agora na campanha de Kaká, num projeto que era apenas por Ilhéus, não é projeto pessoal, de política, né? Já está numa faixa que não tem mais
a votação que era dada a ele, né? Hoje está Mário, amanhã pode ser Valdarico, depois amanhã pode ser Antônio, Maria, João, Reinaldo, né? Então, a gente estudar isso é estudar o fluxo de poder que perpetua durante um período e depois passa para outra mão, né? Infelizmente, às vezes, a gente não vê, quando está no poder, a preocupação real com os principais problemas da cidade. Então, você está absolutamente certo. Aqui nunca teve um fato político de ter uma virada que dê aquela emoção. Primeiro, porque a dimensão do município, a dimensão da cidade, né? O município é uma dimensão de territorial imensa, né? Distâncias e sentimentos de pertencimentos completamente diferentes. Se você for eu percorri todo o território de Ilhéus, tive o privilégio, a honra, o privilégio de percorrer no trabalho de execução da lei dos distritos e do município. Gusmão, tem lugares em Ilhéus, se você pergunta, eu perguntei, você conhece Marão? Não. Quem é? Não sei. Você conhece Nasal? Não sei. Você conhece o governador de Ilhéus? Não sei. Dentro do território de Ilhéus. Então, essa diferença no tamanho do município, quem mora na borda de Itabuna, na região próxima a Mutum, aquelas fazendas, ninguém vota em Ilhéus, vota todo mundo em Itabuna. Quem mora na Baixa do Almada, no Vale do Almada, entre Banco do Pedro e Pimenteira, não vota em Ilhéus, vota em Itajuípe, vota em Uruçuca. Quem mora na borda de Cerrado, que é o distrito de Japu, vota em Itabuna. Então, essas coisas acho que tem que enfrentar, né? Eu já discuti com o Gasparetto, eu tive o privilégio de aprender com o Gasparetto a formar a base amostral de uma pesquisa. Nós levamos, acho que um mês discutindo, né, Gasparetto? Trocando informações para ter a segurança da informação, para o dado ser... Gasparetto vem de credibilidade. Né? E eu sou um dos que creio absolutamente no que ele diz, no que ele mostra, porque eu sei da responsabilidade que ele tem. E conhecer essas nuances dessas coisas é que é importante. Então, esse estudo, acho que vale a pena, não somente para você ver o recorte desse momento, da agora, mas para projetar no futuro distante e a gente poder, talvez, um dia ver essa briga mais acirrada de uma disputa polarizada aqui em Ilhéus. A última eleição que teve apenas 3 candidatos foi a eleição de 2012, que teve Jabes, Carmelita e Jorge Luiz, né? Que os 3 tiveram votação expressiva, né? Se fossem 2, uma eleição plebiscitária, talvez a gente tivesse uma situação completamente diferente política hoje. Sim. Porque, com certeza, eu não tenho dúvida que naquela eleição, se fosse Jabes e Carmelita ganhava. Os 20 mil votos que Jorge Luiz teve, ele tirou de Carmelita, não tirou de Jabes, né? E eu não estou falando aqui com a paixão, não. Eu estou falando numa análise absolutamente um corte frio da história. Desculpa que eu falei demais. Professor, e o senhor? Veja bem, o senhor concorda com essa minha afirmação de que Ilhéus não tem tradição de viradas em Itabuna assim? Veja bem, de fato, Ilhéus sempre revela o vencedor 3, 4 meses antes. Sempre. Nunca houve surpresa nesse sentido em Ilhéus. Mesmo essa de 80, numa pesquisa nossa em fevereiro, eu lembro que eu discuti com o Roland. Que ano? 80, né? Não, 2000. Desculpe, 2000. Ou seja, lembro que nós começamos em 92, então, em 2000. Então, o resultado da pesquisa nossa de fevereiro foi muito próximo da eleição. Nesse ano que seria o ano disputado, fevereiro já era muito próximo do que a urna iria revelar. Em Itabuna, com exceção desta eleição, esta eleição é diferente, porque há um mês atrás, eu já tinha convicção que Augusto era o prefeito, que seria o prefeito, né? Eu entreguei um relatório há um mês atrás para o cliente e ele me perguntou, mas se isso for, Augusto será o prefeito? Eu disse, será não, estará encaminhado. A situação encaminha ele, por quê? Pela primeira vez em Itabuna,
um mês antes, o quadro está desenhado. Até então, na semana da eleição, você não tinha essa convicção. Você tinha que esperar a eleição, para realmente ter segurança, porque a diferença, uma semana antes, sempre foi muito apertada. Às vezes, na eleição, até disparar, porque há algum colapso, mas há uma semana, você tinha um quadro muito embaralhado. Esse ano, Itabuna foi diferente. Esse ano, Itabuna, um mês antes, um mês e meio antes, já havia o clareamento, o encaminhamento de que esse seria o resultado, né? E era um quadro bastante estabilizado. E o tempo só fez confirmar, né? Ô, professor, eu quero também que o senhor explique o fato de Itabuna ser uma cidade com os bairros muito próximos um do outro, né? Ser uma cidade com município com território menor e tudo muito perto, né? Quando eu estou em Itabuna mesmo, assim, que minha esposa trabalha aí, quando eu ando, trafego de carro com ela em Itabuna, ela diz, aqui nós já estamos no bairro tal. Passou a rua, bairro tal. E Ilhéus, a sensação que eu tenho é de que é mais separado, né? Isso, por exemplo, favorece que Itabuna tenha uma participação maior nas campanhas, aquelas grandes caminhadas que esse ano a gente não viu por conta da pandemia, mas Itabuna tem uma tradição de grandes caminhadas na cinquentenário, quem botou 40 mil, quem botou 30 mil e tal. Seria essa, porque eu percebo o itabunense muito mais participativo do que o ilhéense. É a questão da geografia da cidade. É a urbanidade, Guzmão. É a urbanidade, a taxa de urbanidade, de urbanização. Veja bem, nós sofremos 2 tentativas de impugnação da pesquisa nossa Itabuna, e um dos motivos era porque nós não incluímos Itamaracá e Mutuns. E sabe por que nós não incluímos? Porque somando Itamaracá e somando Mutuns, juntos, dava 0,49. O nosso ponto de corte era meio ponto. Ou seja, o rural de Itabuna não é expressivo, não representa praticamente nada. E não faz sentido você fazer pesquisa tecnicamente lá, porque é melhor fazê-la onde tem população, onde tem formação de opinião, né? Mas veja bem, a grande vantagem de Itabuna, por ser mais nucleada, mais central, é que a informação circula mais. Então, a grande vantagem de Itabuna talvez não seja tanto porque pode fazer mais caminhadas, mais careatas, não. É porque, por estar muito próxima e muito concentrada, a circulação da opinião ela flui melhor. Então, a opinião ela circula de forma mais rápida, com menos perda de informação. E, Ilhéus, você faz viagens para ir para o distrito, tem que passar por 2 municípios para chegar no povoado. Ou seja, Itabuna não, Itabuna está concentrada, a opinião é gerada e no bar, no armazém, no mercado, na rua, na praça, na igreja, socializa muito mais. Então, há muito mais circulação, muito mais facilidade de trocas de opinião e de informação em Itabuna do que Ilhéus. Ilhéus, por ser dispersa, a informação fica difícil. E certamente quando chega muito desencontrada e até deturpada. A Itabuna não, Itabuna é uma panela, na verdade, muito concentrado realmente. Agora, isso talvez faça diferença. Guzmão, da zona rural de Ilhéus, ele tem diminuído a importância, né, no total, né? Não é isso? Vocês dois... O Nasal pode dizer qual é o peso do voto rural de Ilhéus hoje, né? A gente tem... A diferença é a seguinte, Ilhéus tem 11 distritos, com a população urbana de 80% e 20% na zona rural. Zona rural. De população urbana. Isso, dados de 2010. Vamos esperar agora o próximo censo para atualizar. Nós temos 14% aproximadamente, 13,8%, pode dizer 14%, de eleitores aptos na zona rural, nos 10 distritos rurais e na zona rural do Distrito 7. E temos 86% na cidade. Itabuna tem 97% da população urbana. Itamaracá e Mutuns, citados por Gasparetto, são 2 povoados pequenos.
Itabuna só é um distrito, o distrito sede, distrito Itabuna, é um só, né? E Itabuna tem 55 bairros. Você falou certo, Gusmão, a questão de você passa de um bairro para outro rápido. Eu tive a honra de ser convidado para ajudar através do Conselho Municipal tipo Conselho da Cidade, Condur. E na Câmara, até na época era a vereadora Chaliane e o vereador Guinho, vice-prefeito eleito, eu ajudei eles na elaboração da lei que formou os bairros. E juntamente com a técnica da prefeitura, a arquiteta que fez o projeto. Quando ela me pediu para mim fazer uma avaliação, eu fiz uma crítica, e eu não estou falando aqui foi técnica, questão técnica. Sabe quantos bairros tinham na proposta inicial? 84. É muito grande. Salvador tem 163, 164, agora aumentou um pouco, eles modificaram por causa da pandemia, criaram as áreas subdivididas, né? Metade dos bairros de Salvador, numa dimensão desproporcional de território ocupado, né? Aí eu sugeri que fizesse alguns recortes, alguns que estavam muito miudinhos, praticamente um setor censitário, como o bairro, e aí terminou ficando hoje, Itabuna tem 55 bairros, né? E como o Gasparito falou, o boca a boca, o pé de ouvido, corre muito mais rápido. Claro. Né? As dimensões são completamente diferentes. Você chegar em Nema, como o Gasparito falou, você passa em Itabuna, passa em 3 municípios, se você for por Quaraci, que a estrada até melhor. Itabuna, Itajuípe e Quaraci, para voltar para Ilhéus. Né? É um disparate. Para ir para Banco Central, não tem outra estrada a não ser passar por Uruçuca. Não tem como você ir por outro lugar. A não ser que você vá por Inema e dê uma volta lá para o Laje do Banco, uma volta que só se não tiver jeito. Se for uma catástrofe, a estrada fechar, você tem que ir por lá. Né? Então, essas questões são muito fortes. Eu estou esperando os dados a miúde para poder enxergar isso com mais vagar. Por exemplo, a gente teve uma abstenção esse ano, uma abstenção histórica, 26 e alguma coisa, 26 é uma fração, né? Que jamais ultrapassou 25% a abstenção em Ilhéus. Né? Quando você tinha um número de eleitores cadastrados que era irreal, falecidos, pessoas que se mudaram, pessoas que tinham mais de 70 anos que não estavam facultadas ao direito de votar ou não. Com a revisão que foi feita a partir da biometria, nós temos 122.636 eleitores. A minha expectativa é que esse ano tivesse desde quando começou a biometria, antes da pandemia, né, a gente tivesse duas expectativas eu estava para esse ano. Primeiro, ter uma abstenção na faixa de 10%, 12%, metade do que seria a abstenção tradicional, vamos falar assim, quanto mais, e a expectativa do censo, que seria esse ano, está acontecendo, que seria até um momento ruim, porque o momento político é ruim fazer censo, né? Você tira o foco do censo, e a pandemia veio e piorou, aí postergou para um ano, de forma responsável o governo fez isso, espero que faça da melhor forma em 2021. Então, o que eu quero dizer? No interior, a abstenção do município geral era 25%, mas a abstenção do interior tem lugar que deu 50%. 50%. No universo relativo, de número relativo, é muito, mas, na verdade, o número absoluto dos votos era pequeno. Vou dar um exemplo. Onde aconteceu, Pimenteira, tinha 316 eleitores, votaram 180. Né? Então, deu aproximadamente 50%. 49 é uma fraçãozinha, vamos aproximar para 50 para ficar fácil a conta. Então, do ponto de vista de peso eleitoral, como você falou, é o corte que não adianta você ir em Pimenteira fazer uma pesquisa. Hoje, Pimenteira tem 140 eleitores. Na biometria, apenas 140 eleitores. Inema tinha 1.368 eleitores. Hoje tem 655. Banco Central tinha 1.700 eleitores. Tem 781. Né? Então, caiu assustadoramente. Se caiu assustadoramente na biometria e se a abstenção for também alta, mais grave ainda. Né? Então,
Outro fator que eu estou doido para ver o resultado é de Olivença, porque Olivença, com a questão da demarcação do território do Tupinambá, toda essa celeuma que aconteceu, e não quero entrar no mérito do problema, existe em Olivença hoje, e eu percorri o distrito interna e externamente, há um vazio demográfico impressionante. A palavra é essa. Vocês vão ver, se vivos estivermos, se Deus quiser, vamos estar. Quando sair o resultado do censo, vai ser um vazio imenso. Eu passei por diversas fazendas absolutamente abandonadas, fazendas grandes, boas, com casas de primeira qualidade. Né? Eu tenho um registro fotográfico disso. Né? Isso me assusta. Né? Agora, o peso realmente, como o Gasparito falou, está na cidade. E a gente tem que ver... Eu tenho os dados todos, do equilíbrio do eleitoral. Já passei até para Gasparito isso. Por zona sul, quando eu falo zona centro, não é o bairro centro, é a zona central da cidade. Zona norte e zona oeste. A gente divide mais ou menos assim. Seria leste, considerar o centro-leste, norte, sul e oeste. E você vê essa ponderação. E nas pesquisas que eu vi, porque para mim pesquisa, tem gente que pega a pesquisa, olha a face da pesquisa, lê o relatório, está feito. Para mim, não. Eu sempre que eu vejo Gasparito, eu quero o cruzamento. Eu quero enxergar a miúde. Eu quero ver na faixa de etária, onde é que você está bem, onde é que você está mal, de 16 a 20, de 21 a 25, 26 a 30, 30 mais de 70. Eu quero ver na faixa de renda, onde é que você está bem ou está mal. Eu quero ver na questão da religião, da profissão da fé da pessoa, onde é que você está bem ou mal. Na escolaridade, no bairro. Isso é que você tem, esse para mim é o valor da pesquisa. Esse é o valor da pesquisa. Porque você aí tem as suas ações determinadas a partir desse estudo técnico, político, com a visão de atacar onde você precisa atacar para melhorar, de dar manutenção onde você está bem. Tal. Isso, Gasparito, meu amigo, eu vejo muito pouca gente fazer. Né? Estou falando, você faz bem e é mestre, e o seu nome, quando fala, é de Gasparito. Alguns dizem que não presta, mas quem diz é porque quem bota defeito quer comprar. É porque não tem credibilidade para acertar com você. Mas quem tem esse produto que você tem e sabe usar de forma que possa tirar proveito, no bom sentido, da informação, isso é muito importante. Um governo que se preze, e você sabe disso, quando eu estava no governo de Newton, eu tentei fazer algumas pesquisas, eu cheguei a fazer algumas pesquisas com você. Eu acho que um governo que se preze tem de 6 meses, no mínimo 6 meses, fazer uma pesquisa séria, boa, uma radiografia de como está. Eu chego a me arrepiar de falar, porque quando a gente fala com sentimento, né? Fazer uma pesquisa séria, boa, para enxergar a ausculta, naquele momento, o que é que a população pensa de determinadas coisas. Gasparito não sabe. Numa pesquisa que a gente fez há um tempo atrás, tem uma pergunta que Gusmão que me pediu para colocar. Você conhece o Parque da Boa Esperança? Né? E foi assustador o número de pessoas que disseram que não conhecem. Lembra, Gusmão? Quem pediu para colocar essa pergunta foi Gusmão, Gasparito. Né? E eu me assustei, 15% conhecia. 15% conhecia uma riqueza que a gente tem aqui e que não é, de forma alguma, divulgada como deve ser, protegida como deve ser, e eu não estou entrando no mérito de questão de governo, não, mas eu falo que o que a pesquisa mostra? Mostrou isso, que o governo... Se a população desconhece, como é que vai... Não protege, não ama, não gosta, né? Então, é nesse sentido que eu quero falar que a pesquisa não só serve para o período eleitoral. O período eleitoral, natural para você saber o viés político daquele momento, de onde está indo a maioria da população, mas a pesquisa tem que ser feita com constância e uma sazonalidade para você, e de certa forma, com a repetição das perguntas, para que você possa ver a curva da tendência daquela pergunta que você está fazendo. Né? Você pode colocar alguma coisa nova que você precise para você saber algum fato novo, mas tem coisas que você tem que perguntar repetidamente para que você possa enxergar e governar. Né? Desculpa, eu sempre falo demais. Mas está sendo muito bom.
Professor, nós não podemos eleger Ilhéus e Itabuna como centro do universo. Temos que falar um pouco também sobre outros municípios do sul da Bahia, não é isso? Então, vamos fazer um bate-bola, a gente já está chegando a 1h10, vamos fazer um bate-bola rápido, né? Eu vou citando algumas cidades, professor, caso o senhor tenha feito pesquisa lá, caso o senhor possa falar, o senhor explane também. Bom, vamos começar por Canavieiras. Canavieiras, no meu entendimento, o prefeito Dr. Almeida estava desgastado. Ele tem um perfil muito excêntrico, um prefeito que se fantasia de super-homem e tal. Pelas informações que eu tenho de jornalistas que trabalham lá, o prefeito estava desgastado. Com a chegada da pandemia, o prefeito também teria vivido um fenômeno semelhante, como o senhor caracterizou aqui. O senhor concorda? O que o senhor pode falar sobre Canavieiras? Eu diria assim que eu não sei exatamente como ele estava antes, porque não temos feito muita pesquisa antes, mas quando passamos a fazer, eu percebi que o prefeito estava realmente bem posicionado. E tinha outros 2 candidatos disputando, o que facilita, né? Ou seja, a fragmentação facilita quem está no poder. Porque, em geral, o prefeito tem sua cota. Se o restante se divide em 2, 3, 4 ou apenas um, faz muita diferença, né? Mas Canavieiras se dividiu mais. Então, facilitou, mas ele já era, pós-pandemia, favorito a ser reeleito, na verdade, né? Sim, sim. O prefeito Tiago de Dejaí chegou, se reelegeu com mais de 80% dos votos. O senhor tem pesquisa lá, tem informações sobre Una? Veja bem, a pesquisa lá minha era antes da pandemia. E quando fiz, eu achei que a pesquisa estava errada. Não pode ser tão bem avaliado. Eu cheguei a questionar a minha sócia Alda, Alda, checa lá porque tem coisa errada. Não é possível que um prefeito seja tão bem avaliado assim. E estava realmente bem avaliado. O pai já tinha feito um bom trabalho, o filho continua, né? E praticamente nós não fizemos muita pesquisa em Una pós-pandemia, mas ele estava muito bem antes, né? Santa Luzia, o senhor tem informações? Não, Santa Luzia, sim. O Guilherme fez sucessor com tranquilidade, com naturalidade, um governo com uma razão avaliativa muito boa, né? Certo. Vamos passando por Ilhéus, agora vamos para Itacaré. Antônio Itacaré, sim, tranquilo. Sempre esteve bem posicionado. Sobretudo, pós-pandemia, porque antes eu não tenho lembrança. Eu lembro, depois que começamos a fazer pesquisa, eu sempre encontrei ele como franco favorito, né, a ser reeleito. O senhor consegue identificar o nome que possa se projetar como oposição a ele lá? Bom, nessa eleição foi a candidatura de Nego, né? Mas eu não conheço muito o contexto local. Eu sei do nome principal colocado contra ele, que foi Nego, mas não sei como é que ele se insere na comunidade, quem ele é. Eu não tenho realmente elementos para avaliar qual é o futuro, né? Mas, obviamente que, veja bem, hoje você teve uma safra de prefeitos reeleitos em função desse clima anormal. Nós corremos o risco de termos períodos difíceis pela frente, com falta de recursos, com problemas graves, e que o prefeito que hoje está, talvez não consiga chegar ao final do seu governo na mesma condição de hoje. Então, provavelmente, na sucessão vai ter muito mais dificuldade. E esses que não vão poder mais se reeleger porque estão reeleitos, vão ter que encontrar alternativas. E não é tão fácil assim encontrar alternativas, né? Então, provavelmente, a próxima eleição seja uma eleição mais difícil, em que haverá mais renovação. E as lideranças que tenham mais inserção em cada comunidade é que poderão ter a chance de emergir, já que o atual prefeito, que é quem tem a força, já não é candidato, né? Certo. Eu quero agradecer, não terminamos ainda, mas já estamos chegando no final. Eu quero agradecer a Anne Pacheco, Ismariel, Ana Luísa Garcia Leite,
né, pessoas e as demais pessoas que estão participando, mandando comentários aqui na live do Blog do Gusmão, que hoje tem a honra de conversar com o professor Gasparetto e o memorialista José Nasal. Bom, professor, vamos passar lá também em Camamu. Camamu houve uma alteração nas forças políticas locais. O ex-prefeito Zequinha da Mata faleceu, acho que já tem uns 3 anos isso. Ele era uma liderança importante lá, conseguiu eleger a irmã, que era politicamente inexpressiva, ele elegeu e deixou uma lacuna nesse grupo político. Depois, a ex-prefeita Iomar, não é isso? Ela tem problemas com a justiça eleitoral, não pôde encerrar o mandato, não é isso? O prefeito Enoque assumiu o mandato tampão e foi reeleito agora. Dá para dizer que Enoque pode se constituir como uma liderança política com a mesma trajetória dos outros. O Luizinho perdeu mais uma eleição. Não sei se o senhor fez pesquisa lá. Gusmão, nós fizemos pesquisa e eu estou fazendo agora uma retrospectiva comparando a nossa última pesquisa com a urna de todos os lugares. Então, eu realmente não tenho memória de Camamu. Então, Camamu também está meio diluído e eu prefiro não falar. Mas podemos falar de Ubaitaba, onde Beda volta à prefeitura e já volta há um bom tempo. E é claro que o que facilitou a volta de Beda é uma razão avaliativa da atual prefeita, Suca, tendendo ao regular. Ou seja, não é uma avaliação positiva. Isso favorece que a oposição tenha lugar. E Beda é um nome que tem força, tem prestígio político naquela comunidade, né? Quais outros municípios o senhor pode falar mais? Quaraci? Quaraci, o prefeito, é um caso interessante. O Jadson, antes da pandemia, eu tinha pesquisa, eu diria, não tem condições de se reeleger. Veio a pandemia, infelizmente, levou o líder das pesquisas de março, né, o candidato que estava liderando acabou falecendo, mas nesse momento já vinha a melhoria de Jadson, ou seja, quando Cadu liderava, eu já sentia que o prefeito estava melhorando, se ele continuasse essa melhoria, ele voltaria a ser competitivo. Então, Cadu falece, o prefeito vai melhorando, a oposição, Josefina e o Torquato, se dividem, e o prefeito ganha com bastante facilidade, né? Mas ele já vinha melhorando, e antes da pandemia era um caso que eu diria, não se reelege, não tem como se reeleger, né? E se reelegeu com certa facilidade. Certo. Professor, o senhor tem outro município que o senhor pode destacar, que o senhor tem pesquisado? Bom, Ibicaraí, Mona Lisa, retornou. Depois de várias tentativas. Né? O prefeito também, avaliação tendendo ao regular. Regular é um conceito perigoso, porque ele não sustenta. O regular, na hora H, vira negativo. Né? Mas aí também tem o quê? É que é uma ex-prefeita. Ou seja, a ex-prefeita tinha força política. O atual prefeito também tem força política. Então, são dois que se equiparam e a conjuntura favoreceu ela, na verdade, né? Lá em Floresta Azul, a prefeita, a esposa do ex-prefeito Garrafão, muito bem avaliada, então levou fácil, né? Praticamente o Uruçuca se acompanhou, Gaspar? Não, recentemente não. Eu acompanhei Mascote, onde o prefeito foi reeleito com facilidade, né? Em Pau-Brasil, onde a prefeita foi eleita com facilidade. Ou seja, a regra foi o quê? A reeleição, ou fazer sucessor, né? Ibirapitanga, uma situação em que Isravan
encontrou uma situação muito competitiva, muito parelha, muito embaralhada, poderia dar qualquer um dos dois com tranquilidade, né? Gé, Ibirapitanga, Gé. Não, quem ganhou lá foi Junilson. Junilson. Mas Junilson era muito próximo, a diferença aí era mínima, ou seja, desse qualquer um poderia dar, porque estava dentro de um rigoroso empate técnico, na verdade, né? Agora, eu não sei quem não foi o havia candidato diferença. de Isravan lá. Eu não sei quem foi o candidato, se foi Junilson ou se foi o Gé. Eu não tenho essa informação. Eu também sempre confundo. Eu sabia quando era o Paulinho, que era o sobrinho, agora, mas depois já não sei mais quem é, mas me parece que perdeu, na verdade, né? Mas eu teria que confirmar isso. Né? Mas lá era muito próximo, aí realmente foi no limite. Foram 144 votos a diferença de Junilson para Gé, que é irmão do ex-prefeito Heraldo Assunção. Isto. Agora, professor, eu tenho uma dúvida, veja bem. O senhor falou sobre esse fenômeno eleitoral deste ano relacionado à pandemia, né? Sim. Que a pandemia influenciou, tirou o foco da eleição, as pessoas estavam muito mais preocupadas com a sobrevivência, né? Agora, nas cidades pequenas, que o senhor fez uma análise agora de várias cidades pequenas no número de população, de pessoas, de habitantes, né? sim. De habitantes, tá? Que os serviços de saúde não são tão bem estruturados como em cidades médias, como Itabuna, Ilhéus e tal. A atuação do município também foi decisiva? Porque me parece que é uma assistência muito mais voltada para ambulâncias, né? Veja bem, o que eu falei no começo? De que isso merecia um estudo aprofundado. Sim. Veja bem, eu voltei a fazer pesquisa em agosto. Eu não pude fazer pesquisa em muitos municípios, porque a vigilância sanitária me impediu. E eu não pode fazer, não tem nenhum problema. Nós só vamos fazer onde temos liberdade. Eu não pode, a equipe acata. Houve um caso só em que o comitê pediu para fazer uma carta pedindo. Eu mandei a equipe parar, fiz a carta, dia seguinte eu recebi, não pode. Então, ou seja, esses comitês de vigilância, eu acho que passaram à população, né, um cuidado, uma ideia de cuidado, então, de proteção. Eu acho que, e como era praticamente a única coisa que funcionava efetivamente e para valer, né, fez com que ganhasse visibilidade e possivelmente tenha resultado em imagem positiva. Então, em Bicaraí, por exemplo, eu tenho editora lá. Um dia eu quis levar caixas de livro para a casa, no escritório. Não me deixaram entrar. Mas eu tenho escritório aqui. Não, aqui não entra, não. Tive que chamar um táxi, descarregar as caixas de livros, e o táxi foi e levou. Ou seja, em Bicaraí. E eu tinha escritório lá, na verdade, né? Eu não pude levar, por quê? Porque o comitê barrou. Então, esse tipo de coisa passa a ideia de cuidado, passa a ideia de estar atento, se preocupado. Então, e como era o único serviço que efetivamente funcionava no município, o resto passou a segundo plano, o prefeito cavalgou isso. Mas isso, veja bem, isto é hipótese. Eu acho que precisaria ser testada, ser avaliada, para realmente você ter segurança em afirmar isso, né? Por enquanto, é uma intuição que eu tenho, né? Sim. O fato, o objetivo é que a regra é a conservação de quem está no poder. Esse é o fato. A explicação é esse conjunto de clima, ou esse clima que favoreceu a visibilização da saúde, e saúde com recursos, com transferências, como forma de alavancar a imagem, né? Certo. Para a gente encerrar, eu vou fazer 2 perguntas para os dois, e peço que, eu sei, dentro das possibilidades, vocês tentem ser concisos, né? Eu tenho uma curiosidade, por exemplo, professor, em relação ao atual prefeito de Itabuna, Fernando Gomes. Itabuna é uma cidade que tem um processo eleitoral, tem processos eleitorais dinâmicos, não reelege, mas o Fernando, na minha opinião, é uma lenda da política itabunense, 5 mandatos, né?
é um homem de um perfil muito simples, muito identificado com as camadas mais humildes da população, né? Um homem que iniciou o movimento, a trajetória política dele no MDB, depois foi para o lado de Antônio Carlos Magalhães, tal, muito jeitoso na articulação política, consegue ter o apoio do governador, do PT, né, sendo um adversário do PT em Itabuna. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco do Fernando Gomes. Ele é, considerando a dinâmica da política itabunense, na minha opinião, ele é uma lenda, um fenômeno. Não estou aqui fazendo elogios do ponto de vista administrativo, mas sim uma análise do ponto de vista da aceitação do eleitorado, que o eleitorado tem com ele. Queria que você me falasse isso, depois eu passo para o Nasal. Sim. Veja bem, Fernando Gomes é, na verdade, a grande figura política dos últimos 40, 50 anos de Itabuna, né? Ninguém chega a 5 vezes prefeito sem merecimento, sem crédito. Ou seja, é realmente uma figura que merece ser estudada, é um líder muito capaz, muito sagaz, com uma sintonia muito aguçada com o sentimento da população, ou seja, consegue se comunicar bem, ainda que no plano formal pareça errado, equivocado, mas o que vale é o funcionamento, ele se comunica bem, né? Neste atual mandato, talvez ele não tenha conseguido o mesmo desempenho dos demais do ponto de vista de projetar imagem positiva. Mas não se chega a 5 mandatos de prefeitos alternados sem crédito e sem mérito. Não é acidente, é liderança, é capacidade. Ok. E você, Nasal, como é que você analisa a figura política de Fernando Gomes? Do ponto de vista político, né? Seu microfone está mutado, Nasal. Eu tenho uma relação pessoal com o Fernando há muitos anos, muito tempo, desde quando ele era prefeito, Antônio Olimpo era prefeito também aqui, né? Há mais de 40 anos, ele era bem magrinho, aquele jeito, mas o jeito dele ser permanece o mesmo até hoje, né? A forma de se expressar, não estou falando do ponto de vista jocoso, não, estou falando porque ele faz de forma com naturalidade. Ele não faz para se amostrar, aspas, ele não faz para criar uma figura caricata. Ele é daquele jeito mesmo, né? Eu fiquei até esses dias, antes da pandemia, após do reitor Alessandro na UESC, eu fiquei sentado do lado de Fernando, e ele nem quieto, eu estava... Você está exposto ali, você tem que ficar solene, no rito que o momento exige, mas ele ficava conversando que eu terminava rindo. Depois a pessoa Nasal se riu tanto, mas eu não conseguia parar de rir. Não é rir de Fernando, não. Rir da maneira como ele tratou. Ele agora, desse mandato que ele teve, eu acho que foi o que ele teve mais problema do ponto de vista de enfrentar as dificuldades que o município passou, né? Inicialmente, um problema, até pagamento ficou atrasado há algum tempo, ele passou um momento de aperto. E ele vai lutando e vencendo daquele jeito dele, né? Esse momento agora, último, com a pandemia, ele segurou um pouco a onda, melhorou a imagem, vamos dizer assim, do ponto de vista da relação com a população, mas na minha avaliação, que não tem muito valor, mas para mim vale, eu acho que o grande erro dele foi a demora em se declarar como candidato, a demora em assumir uma candidatura, ainda que fosse combinada, foi um jogo de cena muito mal feito, do ponto de vista político, eu acho, né? Porque ele sempre foi candidato. Ele só veio dizer no final, mas ele sempre foi candidato, né? Aquela questão dos partidos, toda essa polêmica. Agora, Fernando é uma figura... ele não é um líder apenas de Itabuna. Fernando é um líder regional. Ele foi deputado, ele tem penetração. Ele trabalhou aquele projeto da separação do Estado com o Estado de Santa Cruz, e que o erro político dele, segundo algumas pessoas que participaram me disseram, foi não ter feito acordo com a bancada de Minas, liberando uma parte do sul da Bahia para poder ser de Minas, nesse estilo. Então, São Paulo conseguiu, os outros municípios, os estados conseguiram, e a bancada baiana conseguiu fazer acordo com os estados, traindo ele, por causa de 16 votos, ele não conseguiu aprovar o projeto, né? Então, Fernando é uma figura que tem que ser
alguém tem que escrever a biografia de Fernando Gomes. Alguém tem que escrever, para não se perder, desde as coisas folclóricas que são ditas dele, né, como, de fato, todas as ações que ele tomou, que ele fez em Itabuna, que, de fato, ele tem uma visão, na simplicidade que ele tem, no sentido lato da palavra, do estrito senso da palavra, na ignorância do ponto de vista de conhecimento, por não ter o estudo que, às vezes, outro prefeito tem, e não tem aquela verve, aquela capacidade que ele tem de enxergar longe. Fernando é uma figura que tem que ser respeitada, né? Independente da questão pessoal, estou falando como figura pública, em sua trajetória de quase 50 anos de vida pública, que não é uma coisa simples, né? Você ser eleito prefeito 5 vezes, e em eleições não repetidas, nenhuma foi repetida, né? Sem problema, votou, essa última que ele votou cantando Foram Me Chamar, foi fantástico aquela sacada, né? Então, eu gosto muito dele, pessoalmente, tenho uma relação boa há muito tempo, né? E acho que alguém da academia, alguém ligado à literatura ou à história, deve ter a preocupação de fazer um levantamento. Fernando já é um homem de 80 anos. Eu acho que a gente peca, Guzmão, na nossa memória. Fernando é uma das figuras que merecia ter um audiovisual gravado numa roda com muita gente, não é gente importante, não, gente que conheça, desde o popular ao mais erudito conhecedor da história da região, para provocar ele e sugar dele todas as informações que ele tem numa gravação que possa ser perpetuada e depois digravada e degravada para transformar numa história, numa memória que possa servir para adiante, né? Porque a gente esquece das figuras do passado da gente. Eu tento sempre falar em Ilhéus no nome de Euzínio Lavigne. Eu faço questão de citar Euzínio Lavigne, porque, na minha opinião, foi o maior prefeito que Ilhéus teve, que pensou em ações, pensou e fez ações que hoje, 80 anos, 90 anos depois, ainda se refletem na vida da nossa cidade, se não fosse a ação dele lá atrás, há quase um século, né? Então, e se você perguntar a qualquer dos meus filhos, minha filha mais velha não, porque ela tem amizade com o filho dele, porque eles discutem português, ela é invocada com português e o filho dele também, e eles se comunicam discutindo erro de linguagem, essas coisas assim. Mas, de regra geral, se você perguntar quem foi Euzínio, não sei. Quem foi Mário Pessoa, não sei. Quem foi Erval Solidade, que não está muito longe, não sei. Quem foi Henrique Cardoso, não sei. Quem foi Darwish, que morreu há menos de uma década, não sei. Então, Fernando merece entrar para a história, e eu desejo que ele tenha vida longa, mas que a história dele possa ficar marcada e gravada para que outras gerações possam conhecer essa figura que é extraordinária. Mas antes de encerrar, Guzmão, me permita mostrar o que eu disse a vocês aqui, ó. Esse relatório aqui, ó. Ó o ano aqui, ó. Deixa eu ver. 1976. 76. 1976. Aí, ó. Aí. Ó. Eu tinha um ano. Ó, para aqui como era, ó. Eu guardo com um carinho muito grande, né? Eu tenho algumas eu perdi porque eu emprestei para uma pessoa e a pessoa não devolveu completa a minha coleção e agora eu não empresto para mais ninguém. Se alguém quiser pesquisar, vai sentar na mesa da minha casa e pesquisar. Bom, para a gente encerrar mesmo, prefeitos, de maneira rápida, prefeitos que se reelegem com menos de 50% dos votos válidos, normalmente chegam no final do segundo mandato bem desgastados, né, na minha opinião, pelo que eu observo aqui na região. Isso é uma tendência mesmo, professor? Ou depende muito do desempenho do segundo mandato? O que o senhor acha? Em geral, se tem a ideia de que o segundo mandato costuma ser pior do que o primeiro, mesmo porque não tem a perspectiva da continuidade direta, né? Essa é uma ideia que anda por aí, né? Na prática, eu acho que depende da equipe que o prefeito monta no segundo mandato, a seriedade com que ele... Eu acho que, tecnicamente, não haveria muita razão para não ser um governo tão bom ou melhor. Mas a ideia que corre
é que o segundo, em geral, há uma degeneração, há uma piora, né? O que é lamentável, na verdade, né? É lamentável. E aí, retomando, digamos, o que o Nasal falou da pesquisa. A pesquisa é uma ferramenta muito poderosa para o prefeito puxar a orelha de cada secretário onde a coisa não funciona, onde a coisa não anda bem, em tempo, e não fazer a pesquisa na véspera da eleição, quando descobre que está arruinado e não tem mais como se salvar. Então, a pesquisa tem que ser vista como ferramenta de gestão mesmo, como subsídio ao planejamento, à definição de estratégias, de prioridades, e pesquisa boa não é cara. Pesquisa boa, ela pode contribuir e ajudar muito no dia a dia de uma prefeitura, e não só de qualquer empresa, mas prefeitura que, como é uma realidade mais complexa, precisa de informação, precisa de organização, precisa ter sistematização e, se possível, algum tipo de acompanhamento, nem que seja de ano em ano, né? Mas algum tipo de acompanhamento para ver como é que os indicadores estão fluindo e aonde que está indo bem, aonde que precisa intervenção, né? E você, Nasal, o que você acha? Os prefeitos que se reelegem, só para repetir a pergunta, os prefeitos que se reelegem com menos de 50% dos votos válidos, eles normalmente chegam muito desgastados no final do segundo mandato. É assim mesmo? O que você acha? O que você pensa disso? Existe isso sim, com certeza. Há um relaxamento, uma displicência, e que vai sendo ampliada à medida que vai findando o tempo do governo. E quando a pessoa percebe, às vezes, não dá tempo de consertar muita coisa, né? Não tem como voltar o tempo para poder se corrigir algumas coisas. Dessa forma, eu sou absolutamente contra o Instituto da Reeleição. Eu defendo um mandato um pouco maior, talvez 5 anos, né? Vocês acham que pode ser muito, mas que não tenha reeleição, né? Porque a preocupação no primeiro governo é trabalhar para se reeleger. Você pode não trabalhar no começo, trabalhar no fim, como a gente viu agora acontecer. Né? Não estou falando de Ilha, não. Em todas as cidades acontecem ações rápidas para atender a demandas postas e que são gritantes e que tem o retorno do voto, porque a população resolveu o seu problema que ele queria ali, ele não está preocupado com outras coisas, quando deveria estar também, né? Raras exceções de pessoas mais esclarecidas, com capacidade de pensamento crítico maior, né? E esse relaxamento faz com que o prefeito tenha tenha um desgaste grande e que vai se agravando à medida que vai chegando o final do governo, né? Aquela coisa de chega o ponto de às vezes fechar a porta e apagar a luz quem sair por último. Vou lhe citar exemplos claros, com que foi o governo de Antônio Olímpio, né? Que terminou com meses e meses de atraso de salário, não conseguiu pagar. Vou lhe citar, no governo de Jabes, 2004, também saiu sem pagar o último mês de salário, o 10º e o salário de dezembro, né? Hoje, pela lei de responsabilidade fiscal, você tem que deixar provisionado, se não conseguir pagar, mas tem que deixar provisionado, isso não aconteceu. E no governo de Newton, que estava atrasado desde setembro, no último ano do governo, e houve uma sentença judicial da Justiça do Trabalho, confiscando todos os recursos disponíveis em todas as contas da prefeitura, e de uma forma, inclusive, até ilegal, com todo respeito e com todas as vendas ao magistrado que prolatou a sentença, porque tinha verbas que eram verbas rubricadas, verbas carimbadas de programas específicos e que não podiam ser tocadas. Não era conta zero da prefeitura, não era conta do dinheiro do pagamento normal. E também verba de fundos, como fundo de meio ambiente, fundo de saúde, fundo de educação. Ele pegou tudo. Onde tinha dinheiro, ele pegou. E pagou aos servidores. Resolveu um problema e deixou outro, né? Porque o prefeito que se sucedeu teria que repor. Alguma coisa foi reposta, mas não foi reposta no seu todo, né? Porque ordem de juiz se cumpre, não se discute. Então, a responsabilidade não é do gestor, a responsabilidade é do juiz que autorizou, com a chancela do tribunal, né? Não tem crime do ponto de vista
administrativo, né? Agora, foi um ato errado, né? Foi um ato errado. E isso a gente viu o marasmo. Eu trabalhei até o final do governo, inclusive com perspectiva de não receber o salário, pela responsabilidade que eu tenho, não por ser melhor do que ninguém, porque é o meu jeito de ser mesmo, e, inclusive fui eu que fui transmitir o governo. Eu fui transmitir o governo para Jabes, porque ninguém quisia, ninguém, procurador, ninguém quis transmitir, todo mundo se furtou, né? E eu disse, eu vou transmitir o governo para Jabes, né? Porque tem que ter aquela coisa da impessoalidade do governo, a falta de passionalidade, a não passionalidade nesse momento, e pensar que o ato é muito mais solene do que político, porque passou a eleição, acabou a questão política, do ponto de vista eleitoral. Continua o político, inclusive o político partidário, porque existiram vereadores eleitos para a oposição, e o grande desafio agora, eu vou acompanhar, e você é jornalista, Guzmão, vai acompanhar melhor do que eu, é a dança dos candidatos que foram colocados pela população na oposição e que terminam se aliando ao governo, como aconteceu no governo agora, que os 19 vereadores inicialmente se juntaram, depois alguns se afastaram, mas a grande maioria ficou ligada ao governo, quando eu acho que foi um grande erro de Mário, disse a ele, espero que ele não cometa. Hoje eu liguei para ele, ele não atendeu, mas eu mandei uma mensagem parabenizando a ele, desejando boa sorte, e ele me retornou agradecendo. Eu espero que ele não faça o que ele fez no governo que nós estamos findando, que foi querer ter a Câmara toda ao lado dele. Tem que ter a oposição. A oposição é o freio, a oposição é o limite. A oposição é o ponto só, aqui eu não posso. Até para errar menos, né? Naturalmente, não estou falando da oposição ser sistemática contra tudo, não é isso, né? A gente vê o bipartidarismo nos Estados Unidos, se ganha o republicano, o democrata barra tudo, no Congresso, o Senado ou Câmara. Ganha o democrata, o republicano vai barrar. Quem perde são todos os cidadãos, é o país, né? Então, a oposição séria sou contra porque está errado, está aqui, mostrei. Sou a favor porque é bom, está aqui, pronto. É dessa forma que eu acho que tem que ser. É um sonho? É um sonho. Sonhei esse sonho? Sonhei. Pronto, passou meu tempo. Encerro, acho que agora, a minha vida pública, no dia 31 de dezembro. Vou tentar requerer a minha aposentadoria, porque eu completo 65 anos em 25 de janeiro. Já estou preparando toda a minha documentação para ver o que tem alguns buraquinhos, né? E ver os netos crescerem, ver a cidade crescer, enquanto Deus der vida, né? Não sei se continuarei. Estou avaliando muito continuar na política. Estou preparando um livro, Gasparetto, que eu não te disse ainda, que é sobre a construção da ponte. Eu parei por causa do período eleitoral, eu fiz um registro fotográfico ao longo de mais de 10 anos, desde quando foi iniciado o projeto lá em 2012, já tinha foto antes, separei essas fotos para fazer uma sequência que está difícil até de... eu contei esses dias, tem quase 9.000 fotos. Então vai ser uma dificuldade de selecionar para fazer um score de fotos boas e fazer uma publicação, e eu quero fazer uma publicação de luxo. Nem que eu faça só 20 exemplares, mas vou fazer uma publicação de luxo, para ficar disputado aí no tapa, né? E registrar um momento que eu tive o privilégio, a honra de acompanhar como cidadão e como vice-prefeito que estou, se Deus permitir, até o dia 30 mais 45 dias. Bom, os manuais de jornalismo dizem que não é correto o jornalista elogiar seus entrevistados. Mas eu nunca concordei muito com isso. Para mim é uma honra entrevistá-los, conversar com vocês. O professor Agenor Gasparetto, eu sempre fui fã dele, sempre fui, desde quando eu comecei a acompanhar a vida política. Todas as vezes que eu vi a foto do professor Agenor Gasparetto nos jornais da região e agora, sempre me demonstrou muita seriedade. Obrigado. Sempre demonstrou. A região, a vida política, e política no sentido mais abrangente possível, a vida política da região tem um grupo seleto de pessoas sérias. E vocês dois estão nesse grupo, no meu entendimento. Muito obrigado. Em relação a Nasal,
eu sou discípulo de Nasal, eu aprendo com ele todo dia, sou um discípulo meio difícil, porque eu sou da divergência, e ele às vezes tenta me segurar, mas a gente acaba sempre se entendendo, nossa amizade é muito forte. Então, quero agradecer a vocês. Obrigado. Pela sua entrevista, foi muito bom. Muito bom eu que agradeço. Obrigado, eu. E agradecer a todos que acompanharam a live, Anne Pacheco, Henrique Almeida entrou depois, Luciano Erlon, né? E diversas outras pessoas que comentaram, Diego Ferreira, e muitas pessoas também mandaram comentários aqui para o meu WhatsApp, tá bom? Para o WhatsApp do blog. Muito obrigado a todos, uma boa noite e um forte abraço, até a próxima. Tá bom. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Um abraço, Gasparetto. Prazer imenso. Igualmente. Compartilhar com você esse momento. Prazer imenso. Igualmente. Você sabe disso. Igualmente. Você sabe o meu respeito por você. É mútuo. Igualmente. Boa noite a todos. Um abraço, Cosmão. Boa noite. Boa noite. Com pesar, me despeço.